Circuitos elétricos. Essa é uma matéria que estudamos na física do ensino médio e que tem uma aplicação direta com a nossa vida diária. É bom entendermos, de circuitos elétricos para simplesmente trocar uma lâmpada de casa, para saber onde podemos economizar mais nas contas de energia, ou então aí para tarefas um pouquinho mais complexas, como entender o motivo do disjuntor de casa estar desarmando. Então, aprender os conceitos físicos envolvidos nos circuitos elétricos é muito útil. E nessa aula vou falar dos elementos básicos, daquilo que você não pode ficar com dúvidas. Então, vamos falar sobre 3 coisas: a corrente elétrica, sobre fontes de tensão e sobre a resistência elétrica, em mais esse Trem de Física! Vamos começar a aula falando o que é a corrente elétrica, ou simplesmente aí fluxo de cargas. Vamos pensar em algumas analogias para então chegar na definição de corrente elétrica. Vamos pensar que eu estou segurando uma barra metálica grande em uma das extremidades e eu coloco essa outra extremidade da barra sobre uma chama. Se eu manter assim por um tempo, eu vou queimar a minha mão, né? Porque o calor ele flui através de um condutor quando existe uma diferença de temperatura. E como a barra metálica é um bom condutor de calor, o calor flui da temperatura mais alta, próximo à chama, para a temperatura mais baixa, no caso aí é onde eu estou segurando com a minha mão. Então, quando a temperatura está em equilíbrio, ou quando as duas extremidades estão na mesma temperatura, o fluxo de calor para. Carga elétrica flui de maneira semelhante. A carga flui quando há uma diferença de potencial ou tensão entre as extremidades de um condutor. Então, quando não há diferença de potencial, não há mais fluxo de carga através desse condutor. E aí, para manter esse fluxo de cargas elétricas em um condutor, uma extremidade deve permanecer com um potencial elétrico mais alto do que a outra. Outra situação análoga é o fluxo de água. Bem, se eu tiver esse reservatório aqui da figura, e aí a água então ela vai fluir onde houver maior pressão para onde tem a pressão mais baixa. Então, como do lado esquerdo aqui, eu tenho uma maior pressão devido ao peso da coluna de água, aqui ela vai fluir da esquerda para a direita. E o fluxo ele irá ser interrompido quando a diferença de pressão acabar, ou quando os dois lados ali estiverem com o mesmo nível. Agora, se instalarmos uma bomba aqui embaixo, de forma que essa bomba fica jogando a água aqui de volta para o reservatório da direita. Olha, dessa forma, a água continua a fluir, porque uma diferença de pressão vai ser mantida. E vou falar para vocês, o mesmo se aplica para a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é o fluxo de carga elétrica em um condutor, Então, em condutores elétricos sólidos, são os elétrons que conduzem a carga através do circuito, porque eles são livres para se mover através da rede atômica. Já os prótons, nesse condutor sólido, eles estão fortemente ligados dentro dos núcleos atômicos. Então, o que mantém eles bem presos aos átomos, Então, não vai ser os prótons, mas sim os elétrons os responsáveis por esse fluxo de carga elétrica. Já em fluidos, como o eletrólito de uma bateria de carro, a gente pode ter fluindo no circuito elétrico tanto íons positivos, íons negativos e também os elétrons. Então, a diferença de potencial entre os terminais da bateria vai criar um campo elétrico dentro do fio e paralelo a esse, E aí os elétrons livres em uma extremidade do fio são atraídos para o terminal positivo.
e aí, ao mesmo tempo, os elétrons entram na outra extremidade do fio, no terminal negativo da bateria. Bem, então, a corrente elétrica ela é medida em amperes, e essa unidade ampere, né, vai ser a unidade para o fluxo de cargas. Então, 1 ampere vai ser definido como sendo o fluxo de 1 coulomb de carga por segundo. E aí, 1 coulomb, gente, equivale a 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons, ou 6,25 bilhões de elétrons. Então, ó, 1 ampere é uma corrente bem elevada e equivale a esse tanto de elétrons aí passando em cada segundo por seção transversal de um condutor. Então, agora a gente pode escrever uma expressão para a corrente elétrica, que é representada, né, pela letra I, e aí a gente pode colocar, né, que a corrente elétrica é igual a quantidade de carga, né, ΔQ, que passa por um intervalo de tempo em uma seção transversal de um condutor qualquer. Agora, ó, definido então o que é corrente elétrica, vamos definir aí, vamos ver o que gera essa corrente elétrica, que é as fontes de tensão. Então, vimos, né, que as cargas elétricas elas não fluem em um circuito a menos que haja uma diferença de potencial. Consequentemente, né, energia potencial elétrica capaz de realizar trabalho e manter ali as cargas em movimento, as cargas elétricas se movimentando. Então, algo que fornece essa diferença de potencial é conhecido como fonte de tensão. Por exemplo, né, baterias e geradores elétricos são capazes de manter um fluxo contínuo de elétrons. Então, em uma bateria, uma reação química vai liberar energia elétrica. E aí, a energia potencial elétrica produzida, ela está, então, disponível nos terminais dessa bateria. E é essa energia potencial que faz com que os elétrons se movam entre os terminais. Então, podemos dizer, pela nossa analogia, né, com o fluxo de água, que a tensão ela fornece aí essa pressão elétrica para mover os elétrons entre os terminais de um circuito. Então, turma, não confunda carga elétrica fluindo através de um circuito, ou em outras palavras, né, a corrente elétrica, com a voltagem ou tensão de um circuito. Então, vamos considerar um longo tubo cheio de água, voltando, né, à nossa analogia. A água fluirá por uma tubulação se houver diferença de pressão entre suas extremidades. Então, a água sempre irá, né, da alta pressão para baixa pressão. Da mesma forma, né, as cargas elétricas fluem através de um circuito por causa de uma tensão aplicada ao circuito. Ou, em outras palavras, né, por causa da diferença de potencial entre dois pontos. Então, a tensão é a causa da corrente elétrica. Bem, então, as concessionárias de energia usam geradores elétricos para fornecer os 127 volts de tensão que chegam às tomadas das nossas casas. Então, a diferença de potencial entre os dois furinhos de uma tomada residencial né, pelo menos na maioria das casas, de 127 volts, podendo aí ser também de 227 volts em alguns locais. Então, quando a gente insere os pinos de um plug em uma tomada qualquer, uma pressão elétrica aí, média, né, de 127 volts é colocada no circuito. Então, isso significa que 127 joules de energia são fornecidos a cada coulomb de carga que flui nesse circuito. Bem, vamos agora para o último assunto desta aula. Sabemos até então que a corrente elétrica que flui em um circuito depende da tensão fornecida pela fonte, né, pela fonte de tensão. Porém, a corrente elétrica também vai depender de uma certa resistência que o condutor oferece a esse fluxo de carga. E essa resistência é a resistência elétrica. Então, vamos tentar, né, entender como que essa resistência elétrica afeta um circuito através aí de uma série de experimentos que eu vou colocar aqui para vocês. A gente vai ver, então, os fatores que afetam a magnitude da corrente elétrica. Então, experimentos mostram
que existem dois fatores que determinam a corrente elétrica: a diferença de potencial e as propriedades da fiação, ou as propriedades do condutor. Ó, uma diferença de potencial maior, aqui representado, né, por essas duas baterias, cria um campo elétrico maior que empurra as cargas elétricas mais rapidamente através do fio. Logo, né, a corrente é proporcional à tensão. Mas, além do valor da diferença de potencial, duas propriedades do fio também afetam a corrente elétrica. As dimensões e o material de que o fio é feito. Então, ó, aumentar o comprimento do fio diminui a corrente, enquanto aumentar a espessura do fio aumenta a corrente. Isso até parece razoável, né? Porque ó, é mais difícil empurrar cargas por um fio longo do que por um fio curto. E um campo elétrico é capaz de empurrar mais cargas por um fio grosso do que por um fio fino. E aí, por último, temos que fios de diferentes materiais transportarão diferentes correntes. Então, alguns materiais, né, são melhores condutores do que outros. Então, para qualquer fio em particular, a gente pode definir uma quantidade chamada de resistência elétrica, que é uma medida do quão difícil é empurrar cargas através do fio. Então, a resistência de um fio uniforme, né, ela vai ser diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área da seção transversal. Então, a resistência vai depender ainda do material utilizado, né? Porque tem aquela propriedade, que agora a gente pode chamar de resistividade, que é uma propriedade elétrica que varia de material para material, dizendo, né, se o material é melhor ou pior condutor. E agora, se a gente juntar todas essas informações, temos a famosa rola. Que, professor? É isso mesmo. Ó. A gente tem a famosa fórmula da rola, que é aqui, né? Que a gente pode calcular a resistência elétrica de um fio, representado pela letra R, vai ser igual a resistividade desse material, né, do material que é composto do fio, representado pela letra grega aqui, ρ, vezes o comprimento desse fio, que é essa letra L aqui na fórmula, dividido pela seção transversal do fio, representado aqui pela letra A. E aí, se a gente olhar então agora para os valores de resistividade da tabela, observe que a prata, por exemplo, ela tem uma resistividade bem baixa, portanto vai ter uma menor resistência elétrica e logo é um ótimo condutor, embora seja um material caro. Já o cobre, que tem uma resistividade um pouco maior, é muito mais barato, razão pela qual a maioria dos fios de ligações elétricas comuns são feitos de cobre. Bem, agora voltando para a relação entre corrente e resistência elétrica. Então, ó, uma grande resistência implica que é difícil mover as cargas através do fio. Já em um fio, né, com pequena resistência, as cargas elétricas se movem com muita facilidade. Então, e a gente sabe também, né, que a corrente no fio depende da diferença de potencial entre as extremidades do fio. E aí é dessa relação aí que podemos deduzir a famosa lei de Ohm. Bem, primeiramente, né, a resistência elétrica ela é medida em uma unidade chamada ohms. Ohms, professor? Ohms, que é representada pela letra grega ômega. E aí a fórmula da lei de Ohm é corrente elétrica, que a gente representa pela letra I, é igual à diferença de potencial, né, aqui na fórmula aqui como ΔV, dividido pela resistência elétrica, representada aqui pela letra R. Então, com essa fórmula aqui, né, a gente pode calcular a corrente que flui em um circuito, ou qual que é a tensão aplicada nesse circuito, ou mesmo a resistência da fiação aí de um circuito qualquer. Bem, apesar desse nome, né, a lei de Ohm, ela não é uma lei da natureza, porque ela é limitada
aos materiais cuja resistência permanece constante. São os chamados materiais ômicos. Porém, grande parte dos materiais e dispositivos, eles são os ditos não ômicos, o que significa que a corrente elétrica que flui através do dispositivo, não é diretamente proporcional à diferença de potencial. Bem, com isso terminamos esse básico, de alguns elementos de um circuito elétrico. Não se esqueça de dar aquela curtida no vídeo e de compartilhar com os amigos, com as amigas. E eu vejo vocês no próximo Trem de Física!